Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de agosto. Ibovespa apresentou queda de 2,87%, vindo a confirmar o movimento de baixa, ou seja, acelerar o movimento de baixa que a gente já tinha destacado. Havia uma chance de fazer aqui um movimento de subida, estava aumentando essa chance, mas tinha que gerar um primeiro sinal de alta que era superar os 50.534 pontos. Fez o contrário, se olharmos para o gráfico 60 minutos, no primeiro candle do dia, o Ibov já perdeu a mínima do fundo destacado na última videoanálise. E além disso, fez nova mínima, fechou abaixo, fez nova mínima na hora de pregão seguinte, enfim, acelerou fortemente aí o movimento de baixa do gráfico diário, que era a favor da tendência vigente de curto prazo, perdeu a mínima do fundo anterior, gerou mais um pivô de baixa no gráfico diário, tornou esse topo aqui muito importante, porque para reverter a tendência do gráfico diário, precisa aí superar essa região de topo aqui que eu já destaquei no decorrer dessa semana nas análises anteriores. Então, olhando para o Ibov até pelo gráfico mensal, o próximo nível de suporte mais relevante no gráfico mensal está na faixa lá dos 47 mil pontos. E no gráfico semanal, aqui olhando para um fundo anterior, 47.900. Enfim, um patamar que pode vir a ser testado essa região de 47.900 ou 47 mil pontos, antes mesmo de vamos dizer assim, uma tentativa, uma correção de curtíssimo prazo aí para o índice Bovespa. PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 6,1%, fez algo semelhante ao pregão deste dia aqui, o pregão retrasado, onde supera a máxima do dia anterior e no mesmo pregão já volta para baixo da mínima, fechando abaixo da mínima do dia anterior, na mínima ainda. Então fez algo muito semelhante, superou a máxima desse candle, mas aí voltou rapidamente para baixo dos R$10, sem gerar muita oportunidade para se tentar alguma operação contra a queda em cima do suporte dos R$10, porque ela já veio para baixo dos R$10 e aí acelerou esse movimento, apontando agora para quê? Para a perda desse suporte de R$ 9,51. Então o ativo segue alinhado também para baixo, enquanto não apresentar nenhuma sinalização mais relevante, que para mim seria que romper os 10,55, segue apontando mais para queda e mais favorável para a ponta vendedora. Na semana terminou com queda de 7,71%, apenas destacando em relação ao Ibov, fechou a semana com queda de 4,5%, apontando ali para o próximo fundo anterior, como já destacado. Na Petro, a perda foi de 7,71%, e como eu acabei de dizer, vai caminhando apontando mais para a perda dos 9,51, e aí depois disso seria o número redondo, R$9. Olhando agora para a Vale 5, Vale 5 terminou o dia com queda de 4,85%, assim como a Petro. Se olharmos aqui para o G60 da Vale, só na primeira hora de pregão já veio aqui fortemente para baixo, se aproximando já da mínima do pregão anterior e daquele suporte que eu tinha comentado dos 15,18, que tinha que fechar no G60 abaixo desse patamar e gerar nova mínima. Então só depois desse pregão já praticamente abortou a possibilidade de buscar alguma compra de day trade aqui na Vale no decorrer do pregão. E aí, na sequência, perdeu em termos de fechamento no G60 os 15,18, fez nova mínima e acelerou o movimento de baixa, terminando com forte queda e apontando para o fechamento desse gap, próximo nível de suporte, R$ 14,89 a R$ 14,81. Para a Vale anular completamente, está indefinida. Se olharmos aqui, está indefinida. Então a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de alta e verificar alguns pontos que o ativo pode bater aqui através dessa linha de tendência de alta e voltar a trazer alguma movimentação para cima no decorrer da próxima semana, podendo trazer alguma alternativa de compra via G60 na próxima semana. Nessa semana ela ainda conseguiu terminar com alta de 1,77%, ou seja, vai fazendo ali um movimento de correção mais sofrido, mas enfim, vai fazendo um movimento de correção dentro dessa forte movimentação aqui para baixo, ou seja, dentro da sua tendência de baixa de médio prazo. Olhando agora para os demais papéis, temos aqui VIVT4 abriu o pregão acompanhando de maneira geral o mercado, abriu o pregão já com forte gap, foi lá testar o gap, que a gente tinha estabelecido stop abaixo desse gap, abaixo dos R$43, bateu nessa região do gap, gerou uma movimentação para cima. Eu aguardei essa movimentação mais pelo fato que já tinha gerado um movimento aqui de baixo e para ver se o ativo ganharia força para vir a fechar aqui acima do gap de baixo, que ela abriu em 43,52, que agora tende a funcionar como uma resistência num possível retorno do preço. Enfim, quando o ativo gerou esse movimento de tentativa de subida no intraday, num gráfico de menor periodicidade, e nova formação de topo
num gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, abaixo desse nível que era o gap, optei pela saída dessa operação, apresentando aqui nessa operação a perda de 1,14% e no capital total menos 0,23%. Por outro lado, a BBAS3, que a gente está com a operação de venda em aberto, fechou em queda de 2,94% e ficou muito próxima do objetivo, o objetivo em 20,39, ela bateu aqui em 20,45 a mínima, fechamento em R$ 20,48. Vamos ver se ela acompanha até, vamos dizer assim, os outros bancos, Bradesco e Itaú perderam já a mínima de um fundo anterior. Se ela resolver fazer isso, gerar uma aceleração do movimento de baixa a partir de segunda-feira, pode trazer uma relação risco-ganho bem mais interessante do que uma simples saída em R$ 20,38. O GPA3, ativo que vinha dentro de uma tendência de alta, apenas em 3 pregões desmontou essa tendência de alta de curto prazo. Forte movimento de baixa, queda de hoje 4,41%, o que é muito para esse papel. Sempre é bom olhar não só o percentual de queda do ativo, por exemplo, uma queda de uma Petro de 7% é menos relevante do que uma de 4,41% na UGPA3, porque a volatilidade nesse papel é menor. Então sempre tem que olhar a questão da volatilidade em cima desse ativo. Dá para se perceber isso através do tamanho do candle em relação aos anteriores no gráfico, como é bem relevante. Fato principal que perdeu a sua tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, começa a ficar mais favorável para operações aí a favor de uma tendência de baixa e de um topo descendente no gráfico semanal ao GPA3 aí a partir da próxima semana. Embri3, Embraer, olhando ainda para ativos que ainda se encontram com o cenário gráfico ainda apontando um pouco mais para cima, destacando a Embraer, que eu já tinha falado no decorrer dessa semana, gerou até aquele rompimento lá de uma flâmula, veio aqui para cima, vem recuando aqui agora, então está fazendo o chamado pullback em cima de topos que foram rompidos. Dependendo da movimentação do preço, do comportamento do preço em cima desse suporte no decorrer da próxima semana, eu ficaria atento mais para a ponta compradora em cima de Embraer. A BRFS3 a gente já destacou na última videoanálise, que você pode clicar aqui na parte superior para verificar a videoanálise anterior sobre a BRFS3, que também é um ativo que pode trazer, se não acelerar muito o movimento de baixa, que ela iniciou no pregão de hoje, pode trazer oportunidade também de compra no decorrer da próxima semana. CETIP3 acelerou, já tinha falado também do papel nessa semana, na expectativa de ter uma correção, ela fez uma correção muito forte, já de 3 candles, voltando para a faixa dos R$ 35,00, que se a gente olhar aqui é um nível ali de suporte, é onde o preço dá uma pequena parada, dá uma, vamos dizer assim, há um nível de suporte ou resistência, dependendo se está acima ou abaixo desse patamar. Então, como está nesse nível aqui dos R$ 35,00, dependendo do próximo pregão, também abre a possibilidade de uma compra de curtíssimo prazo em cima da CETIP3, segunda ou na terça-feira, dependendo, logicamente, do que ela fizer. Se ela acelerar muito aqui para baixo, vai descartar essa possibilidade de entrada a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.